debaixo da graça. Isso mesmo. Eu convido os irmãos aí a abrir as nossas Bíblias aí no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. De novo, abra a sua Bíblia. Você também aí do canal, abra a sua Bíblia. Sejam todos bem-vindos, você do canal Penson Breve. Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua casa. Amém. E hoje nós vamos saber quando é que nós estamos sobre a lei, debaixo da graça. Tá? Lucas capítulo 16, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que habita no mais altos céus, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Senhor, a sua palavra está aberta. Pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações através da mesa. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra. E não só compreender, como também pô-la em prática. Nos ajuda em nome do amor de Jesus. Amém e amém. E só fazendo uma pergunta: você convidou um amigo? Continue convidando. Água mole e pedra dura, tanto bate até que for. Se você convidou um, não deu certo, convida outro. Então continue convidando. Se ele vier uma noite, ele vai gostar. Aí já vai querer vir na segunda. Pelo menos trazer um. Ele veio até aqui, já melhorou. E você do canal, depois pega essa pregação, essas pregações que nós estamos fazendo, compartilhe. Você vai estar levando esperança para muita gente, conhecimento que muitos não têm. Aí fica falando coisas e mais coisas por não conhecer. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou estar com a Bíblia assim, eu vou contar aqui a história da criação, a história do homem, a queda do homem. E aí sim, nós vamos saber quando estamos debaixo da lei, debaixo da graça e sobre a lei. Sob é debaixo, todo mundo sabe, né? Sob, debaixo. Sobre, em cima. Ok. Quando eu estou sobre a lei, eu estou debaixo da graça ou não? Não. Quando eu estou sobre a lei, eu estou debaixo da graça? Quando eu estou sob a lei, eu estou debaixo da graça? As opiniões aqui estão se dividindo. Sobre em cima e sobre embaixo. Tá, ok. Isso. Então, queridos, Deus, eu vou colocar a mão aqui por cima da Bíblia. Encare que a Bíblia é os 10 mandamentos. As duas tábuas, as duas páginas, os 10 mandamentos. A minha mão aqui, a graça. O microfone está aqui, ó. O homem. Deus criou o homem. Vou colocar assim. Deus criou o homem debaixo da graça e sobre a lei. Tiago 2,10 diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos. Ou seja, olha onde fica. Fica debaixo da lei. Ok, então o homem aqui sobre a lei, gozando doce paz, debaixo da graça. Aí o inimigo chegou e fez com que o homem transgredisse a lei. O homem transgrediu a lei e ficou aonde? O homem estava debaixo da lei, estava debaixo da graça. Quando o homem pecou, ele caiu. Ele ficou debaixo da lei. Está debaixo da graça? Hã? Pronto. Tiago 2,10: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos. Digamos que eu mate, caí, fiquei debaixo da lei. Se Jesus voltar agora e eu me arrepender, eu ganhei a salvação ou perdi? Então eu estou debaixo da graça? Agora vocês entenderam. Mas antes não tinha entendido.
Ok, vamos lá. Então, quando o homem caiu, o homem pecou, ele ficou debaixo da lei. Nada que o homem fizesse, ele chegasse aqui, ó, chegava aqui. Nada, nem um esforço. Aqui embaixo agora tinha uma lei, uma outra lei, a lei da matança de cordeiros. Aqui embaixo o homem matava o cordeirinho de manhã e de tarde. Isso era uma lei, não era a extensão dessa outra lei, da lei dos 10 mandamentos, não era nenhuma extensão. Por que não era? Porque a lei já é perfeita, não tem mal na lei. Salmos 19, verso 7 diz que a lei é perfeita. O verso 8 diz que a lei é pura. Romanos, no capítulo 7, o verso 12 diz: por conseguinte, a lei é santa, justa, boa. Então não tem mal na lei. O verso 14 de Romanos 7 diz que a lei é espiritual. Então não há mal na lei. O mal também não estava na graça. O mal surgiu no coração de um anjo que estava sobre a lei, caiu, ficou debaixo da lei, e agora ele repassa para o casal recém-criado o mal. E o casal recém-criado cai e fica na mesma condição do anjo rebelde. A lei continuou sendo justa, santa, boa, perfeita, agradável, porque a lei é o caráter de Deus. Amém. Então o homem pecou, caiu e ficou debaixo. E agora tinha uma outra lei. Tinha que sacrificar o cordeirinho de manhã e uma tarde. De manhã e à tarde. Esses cordeirinhos, esses animais simbolizavam quem? Jesus Cristo. Era uma lei que estava profetizando que viria o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aqui embaixo se levantavam os profetas em tempos diferentes e diziam: se converta que o Messias está vindo. Se convertam que o Messias está vindo. Aí levantava, digamos ali, começando ali pela irmã, no tempo de Moisés. Se converta que o Messias está vindo. Chegou no tempo de Abraão, acho que Abraão fez de Moisés, eu não estou bem presente aqui. Então, foi em tempos diferentes. Aí se converta, chegou no outro tempo. Se converta que o Messias está vindo. Tempo de Davi, se converta que o Messias está vindo. Se converta que o Messias está vindo. Aí chegou aqui, se converta que o Messias está vindo. Esse aqui foi João. Eu vou pegar o meu irmão Pedro Socorro como sendo João. Aqui agora o verso 16, capítulo 16 de Lucas, verso 16. Diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas vigoraram até João, ou profetizaram, como está lá no livro de Mateus 11:13, está no mesmo, profetizou até João. A lei foi até João? Sim ou não? A lei foi até João. Ó, o que a Bíblia está dizendo? A lei e os profetas vigoraram até João. Mas a lei foi até João? Não. E o que foi até João? Lei sacerdotal. Oi? A lei sacerdotal. O que foi até João não foi a lei, exatamente. Tinha uma lei, tinha a lei aqui embaixo, da matança dos cordeiros, e tinha os profetas que profetizavam. Um profetizou, outro profetizou, outro profetizou, outro profetizou, e chegou em João. Agora nós vamos entender o que foi até João, o livro de João. O Evangelho de João, tá? João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Esse estudo é muito bom. Os outros são bons, mas eu particularmente gosto de estudar sobre essa questão aqui. Porque Paulo fala muito sobre, debaixo da graça, debaixo da lei, sobre a lei. E se a gente não souber, a gente está enrolado. A gente está mais debaixo do que está mais perdido do que deficiente visual. Aqui no livro,
João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Era necessário levantar mais um profeta para dizer que ia vir o Cordeiro? Não. Aqui, ó, os profetas vigoraram, profetizaram até João. Lá, começando pelo primeiro profeta. Aquele profeta lá se levantou: se converta que o Messias está vindo. Passou o tempo dele, ele dormiu. Chegou outro: se converta que o Messias está vindo. Aí chegou outro: se converta que o Messias está vindo. Chegou em João. João disse: está aqui ele. Não era mais necessário se levantar um outro profeta para dizer que o Messias estava vindo. E aí, acabou os profetas? Acabaram ali? Não. Os irmãos, é bem interessante que esses irmãos de hoje, aí os nossos irmãos, não tenho nada contra os irmãos pentecostais, são meus irmãos que eu os amo. Mas, quando se fala em termos de lei e de profecia, ele diz: não, a lei e os profetas vigorou até João, profetizou até João, pronto. Parou aí. Mas quando a gente chega na igreja dos irmãos, ele diz: eu vou profetizar para ti. Peraí, se parou em João, por que você ainda profetiza? É isso que você tem que entender. Vigorou até João, foi até João, porque até João os outros vinham dizendo que o Messias ia vir. O Cordeiro de Deus está vindo, o Cordeiro de Deus está vindo. João disse: está aqui. Daí para frente, quem anuncia o Evangelho, como a Bíblia realmente apresenta, é um profeta ou não é? É sim, um profeta de Deus. E tem profeta falso hoje ou não tem? Lógico. Então os profetas não pararam por ali. O que parou até João foi a profecia que viria o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Só isso. E a lei foi até João agora? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios capítulo 2, versículo 15. Não tinha aquela lei da matança do cordeiro de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Aquela lei profetizava. Quando João morreu, a lei ainda continuou. Tá? Efésios 2, 15. Efésios capítulo 2, versículo 15. Amém, né? Amém. Ok. Eu gosto de ver pessoas comigo, irmãos. Eu gosto de ver. Eu gosto. Diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo o novo homem, fazendo a paz. A lei foi até João? Não. Quando depois que João morreu, continuaram executando a lei da matança de cordeiros. Mas quando Jesus chegou na cruz, e aí agora é necessário mais sacrificar cordeiro? Não, acabou. Então, os profetas foram até João, que profetizava que viria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e a lei que profetizou até Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Não era mais necessário matar os cordeirinhos. Agora, o homem ainda continuava aqui debaixo. Quando Jesus morreu na cruz, olha o que ele fez. Vamos lá no livro de Gálatas. É só virar a página. Capítulo 4, o verso 4. Quando o homem caiu que ficou debaixo da lei, ele não estava debaixo da graça, e ele também não era mais filho. Ele era apenas criatura. Tá? E aqui embaixo, ele como criatura sacrificava o cordeirinho, que mostrava que viria o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. O verso 4.
Diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 4:4. Gálatas 4:4. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Por que nascido de mulher? Eles tinham que se fazer igual ao homem. Com exceção de Adão e Eva, todos nós viemos de mulher. Só se tem alguém filho de chocadeira aqui. Que eu saiba, todos vieram de mulher. Isso mesmo. Então Jesus se fez igual ao ser humano. Nasceu de mulher. E ele nasceu em qual condição? Ele nasceu debaixo da lei, que era a condição do homem. Ele tinha que se fazer igual para fazer o resgate. Quando ele foi para a cruz, cumpriu-se a lei dos mandamentos na forma de ordenança. E ele fez o resgate. O homem estava aqui. Agora, quando ele morreu na cruz, ele fez isso. Colocou o homem sobre a lei, debaixo da graça. Só que tem um detalhe: o homem ainda peca. Agora tem um problema. O homem tem duas naturezas: a natureza dele, a natureza do homem e a natureza de Cristo. Cristo foi embora, subiu, e ele deixou alguém. Ele deixou alguém. Quem foi que Jesus deixou agora para fazer o mesmo papel dele quando o homem caísse? Oi? Errou! Olha o que a irmã está falando. Vamos lá no livro de João. João capítulo 14, verso 26. João capítulo 14, versículo 26. Irmão, não se preocupe, você pode mesmo falar. Nós estamos aqui, é meio descontraído. Tá? Aqui a gente está descontraído, no modo estudo na Bíblia, no modo descontraído. Tem gente que só estuda a Bíblia daquele jeito. Não, quer ser nada. A gente tem que estudar no modo didático, que a gente aprenda. 14, verso 16. 16. 14, 16. Pronto, mais explicado que isso, só desenhado. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso mesmo. Agora, Jesus veio, fez o resgate. Nada que o homem fizesse antes, ele chegava até aqui. Mas Jesus veio e ele foi essa ponte. Trouxe o homem e colocou aqui. Sobre a lei, debaixo da graça. O homem peca. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça no ponto, ele fica onde? Ele está debaixo da graça quando ele está debaixo da lei? Não, quando ele está debaixo da lei, está debaixo da graça? Não. Encare a lei e a graça como uma caixa. Aqui o fundo da caixa, aqui a tampa da caixa. Se está aqui, ó, ele está fora. Ele não está debaixo da graça. Melhorou agora? Melhorou agora, né? Então, quando o homem peca, ele fica debaixo da lei. E agora entra quem? O Espírito Santo. A lei, ela não salva, ela continua sendo boa, justa, perfeita, agradável, ela mostra o meu erro. O pecado é a transgressão da lei. Se eu transgredir um mandamento, eu fiquei debaixo. E agora entra o outro. Olha o que o outro faz. João capítulo 16. O versículo 8.
João capítulo 16, versículo 8. Já encontramos, né? Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o homem pecou, ele está debaixo. Agora, o Espírito Santo ele vai me convencer do meu pecado. Olha como o Espírito Santo convence a gente do pecado. O livro de Romanos, capítulo 8. O versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Amém? Capítulo 8, versículo 26. Amém, né? Diz assim, ó: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Digamos que eu chego na casa da irmã Conceição e a caneta dela está por ali e eu peguei a caneta e não pedi. O que foi que eu fiz? Foi um furto. Eu furtei. E sem ela saber, eu peguei emprestado. Então foi furto. A lei diz: não furtarás. Se eu furtei, olha onde eu fiquei. Debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Agora entra o outro. Quem é o outro? O Espírito Santo vai fazer o mesmo papel de Jesus. Ele vai chegar e vai dizer: filho, você pecou. E eu vou endurecer agora o coração. E aí, eu não me entrego. A caneta. O Espírito Santo está fazendo o papel dele. Com gemidos inexprimíveis. E aí, eu não devolvo. Se Jesus voltar nesse período, eu estou salvo? Não. Sabe o que foi que aconteceu aí? Virou uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eu não devolvi. Mas o Espírito Santo me convenceu. Eu cheguei, peguei a caneta, irmã, está aqui a sua caneta, vai me perdoando por um momento de fraqueza. Agora, olha, o Espírito Santo fez o papel dele, ó, e colocou agora sobre a lei, debaixo da graça. Se Jesus voltar agora, eu estou salvo? Estou salvo. Amém, Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é se matar pai e mãe. Para quem já matou pai e mãe, tem salvação? Vocês duvidam do que faz o Espírito Santo? Agora sim. Aquela menina que matou o pai e a mãe, é dureza a gente falar isso, né? Nós, como seres humanos, rancorosos, que não queremos ver a pessoa lá no céu. Mas ela matou o pai e a mãe por ambição. Ela ficou debaixo da lei. Agora entra aquele, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo convencer ela ficou aonde? Sobre a lei. E ela está debaixo da graça. Se Jesus voltar nesse período, ela está salva. O pecado dela, o grande pecado foi uma nota que não sai nunca. Diante dos homens. Mas diante de Deus, Deus perdoa. E o furto da caneta pode fazer a gente perder a salvação, não pelo furto simplesmente, mas porque a pessoa endureceu o coração. É isso que acontece. É isso que faz a gente perder a salvação. Transgressão do sábado me deixa sobre a lei ou sobre a lei? Me deixa acima da lei ou debaixo? Então me deixa debaixo da lei. E se eu continuar transgredindo, eu vou para o céu? Vira blasfêmia contra o Espírito Santo, não viram? Então vamos guardar o sábado, eu também posso perder minha salvação, sim ou não? Às vezes a gente fica meio assim, né? Sim! Se eu não guardar o sábado, eu posso perder minha salvação. O sábado tem o mesmo peso de não furtarás, não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiça nada do teu próximo. É o mesmo peso.
Tiago 2,10 põe tudo na balança. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto. É culpado de todos. Então, queridos, se você transgride o sábado do Senhor, muito cuidado. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Se você der ouvido, você vai ficar sobre a lei e debaixo da graça. Senão, você vai ficar debaixo da lei e perde a salvação. É isso mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Agora sim, nós somos chamados de filho. O livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, versículo 5. Quando Jesus veio, que nasceu debaixo da lei, que fez o resgate, agora nós somos chamados de filho. Filho por adoção. Ok, diz assim, ó. 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso mesmo. Jesus, ele nasceu de mulher, debaixo da lei, que era a condição de todo ser humano, para poder fazer o resgate. E aí nós poderíamos ser chamados de filhos. Isso mesmo. Viu como é interessante? Assim a gente aprende o que é sobre a lei, quando é que nós estamos debaixo da graça. Quando eu estou debaixo da graça, debaixo da lei, eu estou sendo guiado pelo Espírito? Quando eu estou debaixo da graça, eu estou sendo guiado pelo Espírito? Capítulo 5 de Gálatas, o verso 18. Diz: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Não está debaixo da lei. Porque se você, quem que não pega aqui? Todo mundo pega. Se você cai, você pede perdão, o Espírito Santo fez o papel dele, coloca você sobre a lei. E aí, você está debaixo? Não, você está sobre, porque você foi guiado pelo Espírito Santo. Você deu ouvido ao Espírito Santo de Deus. Amém. E é assim que nós ganhamos a nossa salvação. Não é mérito nosso. O nosso mérito é endurecer o coração. Pecou, endurece o coração, pronto, não volto mais, não faço mais. Aí entra o outro Espírito Santo para nos convencer da nossa transgressão, do nosso pecado. E aí? Aprendemos quando é que nós estamos debaixo da lei? Quando é que nós estamos debaixo da graça? Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. E o próximo tema para você que está aqui, e para você do canal, o próximo tema vai ser sobre a nova aliança. Ah, mas a aliança a antiga não vale mais não, agora é o sangue. Jesus deu sangue, fez a aliança no sangue dele, o sangue da nova e eterna aliança. Agora os 10 mandamentos não é mais necessário. Em que contexto foi dado os 10 mandamentos? Com sangue? Em que contexto foram dados os 10 mandamentos? Com sangue? Ou com fogo? No próximo estudo nós vamos saber. Que está sendo dividido aqui as opiniões. Quando Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança, é porque tinha uma aliança antiga no sangue. Então, aí os irmãos dizem assim, está vendo a nova aliança? Agora nós estamos
a antiga aliança, os 10 mandamentos não é necessário mais. A pergunta é: os 10 mandamentos foram dados no contexto de sangue ou de fogo? No próximo tema a gente vai aprender. E agora nós vamos situar no dois. Se eu pode dar uma pausa aí, eu quero... Ficou alguma dúvida? Eu vou abrir aqui a Bíblia. Vamos segurar a irmãzinha agora. Deus criou o homem sobre a lei, debaixo da graça. Quando o homem pecou, ele ficou debaixo ou sob a lei, e ele não estava debaixo da graça. Embaixo da lei tinha um sacrifício a ser feito: matar o cordeirinho de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Quando Jesus veio, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. É por isso que Paulo diz: ou vocês escolhem a lei ou escolhem Cristo. Se vocês continuam naquela lei da matança de cordeiros, está sendo eliminado o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou, porque a gente estava debaixo da lei e ele nos colocou sobre a lei. Os profetas que profetizaram até João eram que eles profetizavam: o Messias está vindo, o Messias está vindo, o Messias está vindo, e quando o Messias veio, não foi preciso mais profetizar. Quando o homem cai, agora, Jesus ele subiu ao céu e deixou um outro, o Consolador. O Consolador nos convence do pecado. Quando a gente cai,